boa noite. Um grande abraço a toda a população de Araguaína que está assistindo conosco agora. Nós vamos hoje debater Araguaína e as propostas do PT. A maior cidade do estado do Tocantins, a cidade que concentra a maior população trabalhadora do interior do Tocantins, a cidade que deu grandes vitórias ao presidente Lula e está agora recebendo o juiz Leador, nosso próximo prefeito de Araguaína, número 13, a professora Vera Cacheta, nossa vice-prefeita do PT, e o anfitrião que recebe a eles, que é o nosso deputado federal, Célio Moura, morador histórico de Araguaína, e que vai conversar com todos, né? Daqui a pouco, né? Nós vamos iniciar a conversa, tá? Por enquanto, nós vamos apresentar e queremos agradecer a você que está assistindo. Dê o seu like agora, tá? Compartilhe, convide mais gente para esse grande debate. Tá? Você que está assistindo também, comente, tá? No Facebook do PT de Araguaína, no Facebook do deputado Célio Moura e também no YouTube do deputado Célio Moura. Então, é uma grande rede de comunicação aberta agora para defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Tá? Seja muito bem-vindo e participe aqui conosco. Tá? Hoje nós vamos discutir Araguaína e as propostas do PT. Araguaína é a cidade que o PT mais investiu na moradia em todo o Brasil, gente. Tá? Foram milhares e milhares de casas, proporcionalmente, é a maior concentração de moradia popular, e não só de casas, mas também de todo tipo de obra de infraestrutura que foi feita nos bairros, porque o Minha Casa Minha Vida, que o presidente Lula criou, é um programa completo de habitação. As famílias não só recebem uma casa, mas também as ruas urbanizadas, com água, com energia elétrica, com unidade de saúde, com creche, com escola. Então, Araguaína é a campeã do Minha Casa Minha Vida, campeã da moradia, por ação dos presidentes Lula e Dilma. E eu acho que você não sabia disso, né? Porque a imprensa e o prefeito de Araguaína mentiram para você esse tempo todo e esconderam isso. Mas agora você está sabendo, tá? É o investimento do PT que construiu a maior quantidade de moradias da história de Araguaína e, proporcionalmente, de todas as cidades do Brasil. Tá? Então, com vocês agora, nós vamos apresentar nossos participantes e abrir os nossos debates. Temos aqui conosco nosso deputado federal Célio Moura, ele é formado em Direito pela Faculdade de Anápolis e mora em Araguaína desde 1978. Célio chegou na época dos grandes conflitos de terra, sempre foi um defensor da reforma agrária, dos direitos dos trabalhadores do campo e da cidade, foi advogado da FETAEG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Goiás, e também da Comissão Pastoral da Terra. Célio Moura também foi advogado particular do padre Josimo, nosso mártir da reforma agrária. E Célio também é fundador da OAB em Araguaína, tá? E também foi várias vezes conselheiro da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, Célio Moura é o primeiro deputado federal eleito pelo PT no Tocantins, é o único deputado federal que faz oposição ao governo Bolsonaro em defesa dos direitos da classe trabalhadora e também o único deputado federal que votou contra a reforma da Previdência. Então, o deputado de luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Tocantins se chama Célio Moura e ele vai falar conosco daqui a pouco. Temos também aqui o nosso próximo prefeito de Araguaína, com o número 13, o candidato do PT, o candidato do presidente Lula, o candidato da presidenta Dilma, o candidato que defende a reforma agrária, o direito à moradia, à educação, à saúde pública, que é o juiz Leador. O número dele é 13. E temos também a nossa próxima vice-prefeita de Araguaína, a professora Vera Cacheta, que também está sempre na luta pelo direito à educação, pela ciência, pela pesquisa e pelos direitos do povo. E também pela luta, né, de igualdade para as mulheres, tá? Porque foi o PT que mais lutou pela igualdade das mulheres. Foi o primeiro partido a obrigar o mínimo de candidaturas de mulheres, que depois virou lei. Foi o partido que criou a Lei Maria da Penha, foi o partido que criou a lei do feminicídio e também o primeiro partido que estabeleceu que metade da direção em todos os níveis, nas cidades, nos estados e nacional, é das mulheres. Não tem discussão. No PT, as mulheres têm direitos iguais de 50% na direção e logo, logo
eu sou favorável a que também o PT estabeleça metade das candidaturas para homens e para mulheres em todos os níveis, vereador, deputado estadual e federal, porque nós queremos igualdade, tem que ser igualdade plena de direitos. Tá? Então, apresentei os nossos 3 participantes e vamos, então, pedir, você que está assistindo, dê o seu like agora, comente, participe e inscreva-se no canal. Logo abaixo da tela está lá inscrever-se. Você se inscreve, tem o sininho, você toca no sininho e vai receber todos os vídeos que o deputado Célio Moura passar pelo YouTube. Se você está assistindo no Facebook do PT de Araguaína ou no Facebook do PT do deputado Célio Moura, dê o seu like, compartilhe agora para atingir mais gente, tá? O Facebook nós precisamos compartilhar, então compartilhe já, tá? E vamos nesse momento, então, começar o debate sobre Araguaína e as propostas do PT. Com vocês, nosso deputado federal, Célio Moura. Já está aberto o microfone, Célio. A palavra é sua. Boa noite, minha querida Araguaína. Que prazer estar falando com essa cidade. Quando eu cheguei em Araguaína, Hilton, esta terra tinha apenas 30 mil habitantes. Hoje nós temos 200 mil habitantes. É uma das cidades que mais cresce em todo o país. É uma referência nacional em crescimento, em desenvolvimento. E eu tenho a satisfação de ter participado desse crescimento dessa cidade. Cheguei aí, ainda garoto, solteiro, foi aí que eu construí minha família, comecei na advocacia, foi aí que eu me organizei e comecei a militância política que dura até hoje. É com muita satisfação que estamos nesse lançamento virtual, nesse comício virtual, com a candidatura do meu amigo, o juiz Leador Machado, o homem íntegro, o homem que representa a verdadeira cara do povo do estado do Tocantins, principalmente da cidade de Araguaína. O homem íntegro, o homem estudado, preparado, o homem que tem um conhecimento ideológico o suficiente para poder dirigir a maior cidade do estado do Tocantins. E ao seu lado, nessa grande chapa, a companheira professora Vera Cacheta, essa mineira de João Pinheiro, e o nosso vereador também mineiro, mas lá de Patrocínio. E eu, mineiro, lá também de Arapuá, lá da região do Alto Paranaíba. Portanto, Araguaína é bem representado com a chapa genuína do Partido dos Trabalhadores. E dizer da satisfação da gente estar participando dessas eleições. Araguaína sempre foi uma cidade de oposição, uma cidade politizada, uma cidade onde os debates são intensos. Nós temos hoje várias universidades, várias faculdades, vários cursos sendo ministrados em Araguaína, e é com muita alegria que nós vimos que agora, com a entrada do Partido dos Trabalhadores, novamente, para disputar esse pleito eleitoral de 2020, com um nome preparado, com um nome à altura do debate que a cidade exige, doutor Leador Machado e professora Vera, uma dupla que vai fazer com que aqueles que acham que vão ganhar na moleza agora encontraram uma pedra dura para roer. E eu gostaria de começar a minha palavra dizendo do que o Partido dos Trabalhadores já fez nessa nossa querida cidade de Araguaína. Nós, desde que o presidente Lula começou a disputar as eleições, nós sempre ganhamos as eleições de Araguaína. Nós ganhamos em 2002, nós ganhamos em 2006, nós ganhamos em 2010, nós ganhamos em 2014, em 2018, nós levamos a eleição para o segundo turno no estado do Tocantins. E Araguaína sempre foi uma cidade que o debate político é muito acalorado. Araguaína tem muito a dever ao Partido dos Trabalhadores. E aqui nós queremos dizer que a cidade, Lula já esteve em Araguaína em média umas 8 vezes a 10 vezes visitando a nossa cidade.
né? Foi através do governo Lula que nós construímos 2 UPAs, a UPA do Raizal e a UPA da Vila Norte. Nós construímos a Universidade Federal do Tocantins no governo Lula, e foi no governo Dilma que foi criada a Universidade Federal do Norte do Tocantins, com sede em Araguaína. E eu costumo dizer, Hilton, meus amigos, a todos os companheiros e companheiras que estão assistindo esse nosso comício virtual, olha, a Universidade Federal do Norte do Tocantins, com sede em Araguaína, é a maior conquista do século para Araguaína. Não é Via Lago, não é Parque Simba, não é nada disso. Porque isso também é importante, são obras que mudam a cara da cidade. Mas a Universidade Federal do Norte do Tocantins, com sede em Araguaína, coloca a nossa cidade como uma das 60 grandes metrópoles brasileiras que sediam universidades federais. Não existe nenhuma cidade do Brasil que é sede de universidade federal que não seja uma grande cidade, uma cidade próspera, um comércio pujante, a indústria chega, o crescimento imobiliário é muito grande e a qualidade de vida do seu povo ainda mais. Portanto, o Partido dos Trabalhadores sempre esteve ao lado de nossa cidade. Nós construímos mais de 10 mil casas em Araguaína. O Jardim das Flores, ainda na época da Valderez, foi construído na época do governo do presidente Lula, né? Nós construímos também, por exemplo, o Construindo Sonhos, ali perto dos Barros, né? O Costa Esmeralda, né? Aquela maioria das casas, todas ali do Lago Azul, 1, 2, 3 e 4, também foi do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff. Nós também construímos lá, depois do Costa Esmeralda 2, que foi através do movimento de moradia. E o governo do prefeito atual não quer dizer que foi o Partido dos Trabalhadores que ajudou a cidade. Por quê? Porque ele é bolsonarista, ele é ligado a Bolsonaro, ele não gosta de pobre, faz um governo direcionado às elites, é um governo que simplesmente quer fazer obras faraônicas, porque nós precisamos de dizer para a população que foi o PT que construiu o Parque Simba, foi com o dinheiro da época do presidente Lula, da presidenta Dilma, foi com o dinheiro do PT que nós construímos, por exemplo, o Luz para Todos, atendendo aos grandes, médios e pequenos produtores rurais, aos assentamentos, aos povoados. Foi através do PT que veio o SAMU para a nossa querida cidade de Araguaína, a farmácia popular, né? O Bolsa Família, que atendeu a população de Araguaína, né? Mais de 15 mil famílias foram atendidas pelo Bolsa Família na época do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma. Nós gostaríamos que o prefeito municipal tivesse a hombridade, tá? Fosse honesto em dizer que o Partido dos Trabalhadores, através do presidente Lula e da presidenta Dilma, foi a cidade mais beneficiada de todo o norte, de todo o Tocantins, e uma das mais beneficiadas do norte do Brasil. Por quê? Porque Lula liberou todas as verbas, não mediu esforços para ajudar a nossa querida cidade. E agora, durante a campanha, nós teremos a oportunidade, através do nosso candidato juiz Leador, da nossa professora Vera, e da nossa chapa de vereadores e vereadoras, a melhor nós temos no Tocantins, nós temos a certeza da qualidade dos nossos candidatos a vereadores e vereadoras. Nós vamos debater na cidade, debater projetos, ideias que vão mudar ainda mais a nossa querida cidade de Araguaína. Nós queremos dizer que vai ser a campanha do Tostão contra os milhões, mas nós convocamos já a cidade, as TVs, as rádios, as universidades, para que nós possamos debater um programa para a cidade de Araguaína. O nosso candidato, o nosso companheiro juiz Leador, está convocando, está desafiando os outros candidatos para poder debater um programa de governo para melhorar ainda mais a vida da nossa cidade, do estado do Tocantins. E quero concluir a minha primeira fala, meu amigo Hilton, companheiros e companheiras que estão conosco, dizer da satisfação de estar participando dessas eleições.
com muita humildade. A nossa chapa é uma chapa forte, uma chapa que vai fazer a diferença nas eleições, vai ser uma chapa do tostão contra os milhões. De um lado, um candidato do prefeito do continuismo, ele que é simplesmente o chefe de gabinete do prefeito, mas que também é uma pessoa desconhecida, é a pessoa que diz não. Alguns dizem que ele é o testa de ferro do prefeito, né? O outro candidato é ligado ao governo do Estado, governo Carlesse, né? Amigo pessoal do prefeito, foi ele que indicou o vice, e são compadres, tomam uísque juntos. E uma outra candidatura de um médico, que é a candidatura dos magnatas, da classe médica alta, da classe rica da cidade. E do lado dos trabalhadores, da juventude, dos estudantes, das mulheres, dos servidores públicos, dos homens e das mulheres de bem da nossa querida Araguaína, nós temos o juiz Leador Machado, número 13, tendo a nossa companheira Vera como vice. Portanto, um forte abraço, Araguaína. Quero cumprimentar todos os nossos candidatos a vereadores e vereadoras e também abraçar todos os internautas, todos os companheiros e companheiras que estão assistindo conosco esse comício virtual, o maior do estado do Tocantins. No lançamento da candidatura do companheiro Leador e da companheira Vera, nós tivemos 35.300 pessoas assistindo de forma virtual o lançamento da candidatura à convenção do PT. E hoje, nesse comício virtual, sem sombra de dúvida, nós teremos milhares de pessoas de Araguaína, da região, para mostrar para o Tocantins que em Araguaína nós temos uma candidatura forte, comprometida com a classe trabalhadora. Muito obrigado, deputado Célio Moura, deputado de luta da classe trabalhadora, em nome do qual a gente cumprimenta a todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade que estão assistindo conosco. Tá? A gente agradece a todos que estão aí participando, comentando. O Oscar, o Casim está participando conosco, a ex-vereadora Verônica, do PT de Araguaína, Ana Augusta, da Executiva Estadual do PT, que mora em Araguaína, Daniel, do Sindicato Trabalhador da Construção Civil, Abel Carvalho, Madian Braga, nosso candidato a vereador do PT aí em Araguaína, a Maria de Jesus, nossa amiga, e Tomás Café, grandes amigos nossos estão participando também, Carlos Eduardo Santos, o Tião Noleto, que foi candidato a vereador aí em Araguaína, nosso companheiro do PT, a professora Edilene e o Herbert, o marido dela, um grande abraço, Josafá Maciel, chefe de gabinete do deputado Célio Moura, está aqui também assistindo conosco, Bruno Ames, Michael Douglas está aqui conosco, professora Luísa Silva, da UFT, agora é o FNT, um grande abraço também, né? E tem Vanessa Cacheta também está aqui conosco, né? Então, muita gente participando. Você que está assistindo, dê seu like agora, tanto no YouTube como no Facebook. Estamos em rede. Facebook do PT de Araguaína, Facebook deputado Célio Moura e também YouTube deputado Célio Moura. Compartilhe agora no Facebook para atingirmos mais pessoas. Tá? Nós lembramos que em Araguaína tem vários candidatos a prefeito, mas tem um que é o candidato a prefeito do presidente Lula, que é o juiz Leador, que é o candidato do PT número 13. Os outros candidatos a prefeito são tudo do Bolsonaro. Não se engane, vote em quem luta com você, vote no PT. Quem defende você é o PT. E também no Facebook tem muita gente comentando, daqui a pouco nós vamos falar, agora foi só do YouTube, tá, gente? Mas participe, compartilhe, esteja junto conosco. E quero, nesse momento, então, passar a palavra para o nosso próximo prefeito de Araguaína, o juiz Leador, o número dele é 13 e ele está na luta com você. Estamos também, daqui a pouco, vamos falar o nome de todos os nossos candidatos a vereador e vereadora do PT em Araguaína. Tá? Participe conosco, escolha um vereador ou vereador do PT, que quem defende o PT é você. Juiz Leador, a palavra é sua. Pode abrir o microfone. Meu amigo Hilton, nós tínhamos combinado da Vera falar primeiro. Errei, desculpe, mas, professora Vera, a palavra é sua. Professora Vera Cacheta, professora da Universidade Federal do Tocantins, agora Universidade Federal do Norte do Tocantins, né, recém-criada, e a nossa candidata a vice-prefeita, próxima vice-prefeita de Araguaína. Professora Vera, a palavra é sua. Obrigada, Leador. Boa noite a todas e a todos. Boa noite 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 a
Espera aí. Deu um problema aqui, professor. Travou. Pronto, pode falar. Pronto? Sim. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que eu venho participar desse debate. Um grande abraço para o Célio Moura, nosso querido deputado federal, para o lenhador, nosso futuro prefeito, para o Wilton, que organizou esse debate. Eu vou falar rapidamente aqui um pouco sobre os planos de governo dos nossos concorrentes, para deixar claro, como o Célio disse, quem somos nós, né? Eu acho que quem somos nós, quem é o Partido dos Trabalhadores e quais são as nossas propostas, o juiz lenhador vai falar, né, sobre isso. Eu quero falar um pouquinho sobre os nossos concorrentes, mas não é um perfil deles, é assim, quais são as propostas deles e a quem interessam essas propostas, para marcar isso que o nosso deputado federal disse, da nossa diferença com relação a eles. Então, ao ler os planos de governo dos nossos concorrentes, a gente percebe que são todos planos muito sintéticos, né? Elaborados de forma muito, em forma de tópicos. O maior deles tem 14 páginas, o outro tem 12, e um simplesmente fez uma carta de intenções. O que falta também nesses planos de governo deles é ressaltar os nomes dos partidos e das coligações que eles fizeram. Então, por exemplo, o Helenil e o Wagner, eles não falam com quem eles estão aliados, né? Também eles não se posicionam com relação aos governos do Bolsonaro, do Carlécio ou do Ronaldo Dimas. A única exceção é do Wagner. Como o Célio Moura já disse, o Wagner é secretário-chefe de gabinete do atual prefeito. Então, por isso, é que ele vai ressaltar nessa carta dele os 8 anos que ele chama de progresso, desenvolvimento de Araguaína. Então, ele vai dizer que Araguaína mudou, com todas as obras realizadas, e que essas obras foram acompanhadas por ele de perto, e que, então, ele quer agora assumir o governo para dar continuidade ao progresso da cidade. E, por isso, o slogan da coligação dele é Araguaína não pode parar. Só que, diante desse slogan, Araguaína não pode parar, nós temos que nos perguntar quem é que se beneficia diretamente com as obras realizadas no centro da cidade. Ou ele está fazendo referência à privatização da saúde, ou à perseguição ao funcionalismo público, com a demissão e corte do salário dos professores na época da pandemia, ou ainda a demissão que aconteceu nessa semana das 13 diretoras de escolas, né, públicas da cidade. Sim, porque tudo isso, né, além do asfalto, é obra, né, do governo Ronaldo Dimas. Mas pode ser também que ele esteja falando, né, fazendo referência às UPAs, ao UFT, ao UFNT, né, ao Instituto Federal, ou ainda as creches, né, ou as casas populares, né, da Minha Casa Minha Vida, que foram construídas, né, durante o governo Dilma e Lula, com recursos federais desses governos, e que não tem a plaquinha lá dizendo. Então, tudo isso são obras, mas quais as obras que ele está dizendo? Se Araguaína conseguiu tantas obras, Minha Casa Minha Vida, o Parque Simba, né, a Via Lago, com recurso do governo federal, será que o Wagner vai conseguir esse recurso com o Bolsonaro? Como é que está, né, estruturado assim, os planos dos nossos concorrentes? Então, eu não tinha conhecimento, porque assim, o Helenil, ele diz lá no plano dele que ele foi militante estudantil e que por isso ele foi eleito vereador em 1994. Então, ele tem 26 anos na política.
E agora ele quer, então, ser prefeito de Araguaína. Mas no plano de governo dele, a grande preocupação com as diretrizes. Então, ele coloca de forma bem simplificada, e nas diretrizes ele coloca primeiro desenvolvimento. Aí esse desenvolvimento, ele vai assim para o desenvolvimento social. Então, ele vai colocando as metas. Olha, metas na saúde, na educação, no esporte, na cultura, no urbano, turismo, tudo. Então, metas para tudo. Só que depois ele foca na questão da eficiência na gestão pública e na transparência na gestão pública. Então, a gente se pergunta, alguém que está no poder há 26 anos, né, por que será que ele está, e era tão ligado, né, ao governo estadual, ao governo municipal, por que ele está tão preocupado com a questão da eficiência e da transparência nos gastos públicos? No caso do plano de governo do Wagner Rodrigues, não é um plano, é só uma carta de intenções que ele faz assim 4 páginas e assina junto com outra pessoa, e ele também não faz referência a nenhum dos partidos de coligação, e são assim 4 páginas, e até a terceira página, até a metade da terceira página, é ele contando desse progresso da cidade. Então, assim, uma cidade construída no atual mandato do prefeito e acompanhada de perto por ele, então ele se diz comprometido, né, em aumentar esse orgulho dos araguainenses pela sua cidade. E ele diz que saúde e educação vão ser suas prioridades e que ele vai investir maciçamente em tecnologia. Mas essa questão de investir maciçamente em tecnologia não era uma proposta do Ronaldo Dimas, que não se concretizou, né? E também com relação à saúde e educação, se ele vai investir prioritariamente, eu foi com medo, né? Porque o que o atual governo fez na saúde foi buscar a privatização, né? Então, agora, será que ele quer ir por esse caminho, né? O Hugo Mendes, aí ele já traz a coligação e coloca como slogan Desperta Araguaína. E aqui ele divide também, ele faz de forma muito sintética, em tópicos, mas ele divide as áreas e vai apresentando. E aí, na saúde, a proposta dele é uma parceria público-privada. Então, assim, eu já comecei a ficar preocupada com isso, porque é essa ideia de privatização que eles trazem, né? Na área de educação, ele está muito ligado a essa ideia da Damares, sabe, do governo Bolsonaro, porque ele vai começar a área de educação falando que precisa promover na família, promover no estudante, na comunidade, o compromisso com a disciplina e tal e tal. Eu falo, nossa, mas quando a gente vai falar de um plano de educação, né, a gente olha para outra coisa, e não para essa coisa de promover na família, né, a disciplina e tal. Na área de segurança, ele também faz referência à questão da família, porque ele vai dizer que é preciso promover no pai de família condições de garantir a integridade de saúde e segurança para os filhos, combater o desajuste familiar como fonte de mutilação e suicídio. Aí eu falei, meu Deus, baseado em quem que ele disse isso, né? E aí, na área do agronegócio, ele fala na manutenção e ampliação das rodovias vicinais, então ele está pensando mesmo na circulação de mercadorias e tal, só que aí ele entra com uma questão que é a criação de escola militar técnica agrícola de tempo integral. Então, assim, não bastasse a escola militar, a proposta dele já é uma escola militar técnico-agrícola, sabe? E ainda o fortalecimento e incentivo da produção agrícola orgânica na agricultura familiar. Ele coloca tudo isso dentro da área do agronegócio. E aí a gente tem visto o que o agronegócio faz. Destrói a natureza, né?
combate à agricultura familiar. O agronegócio ele é em oposição à agricultura familiar, em oposição à preservação, né, das técnicas agrícolas e tal, né? E aí ele vem com isso aqui. Então, assim, me parece que de todos é o mais contraditório, mas que para ele deve ter coerência, né? E aí, na área comercial e industrial, além dessa questão da reforma do Daiara e tal, ele vem também com uma outra coisa que eu acho que é da educação, porque ele fala da criação e manutenção de creches para os trabalhadores do comércio e da indústria. Ora, creche é um direito garantido pelas crianças e ela não pode ser restrita aos trabalhadores do comércio e da indústria. Então, eu acho que tem uma visão muito restritiva, assim, né? E aí, como construir a Araguaína dos sonhos de todos, né? Através desses projetos aqui, né? Então, para o Helenil, parece estar muito claro a questão do combate à corrupção e o maior controle dos gastos públicos. Isso porque talvez ele estava muito próximo, né, com os governos estadual e municipal. E para o Wagner, é a continuidade das grandes obras. Já para o Hugo, parece estar mais preocupado com essa questão do controle social, que passa pelo controle, sabe, da família controlando seus filhos, da escola que controla também. Então, é por aí. Então, assim... E qual que é o papel do Estado? Como é que esses planos de governo pensam o papel do Estado? É claro que todos eles ressaltam a necessidade de ampliação do sistema de saúde e da educação. Mas, assim, nenhum deles faz referência à importância do Instituto Federal ou da UFT ou UFNT. Então, assim, eles deletam, né? Eles não querem saber de UFT ou UFNT. Apenas um deles falou sobre a necessidade de escolas técnicas, mas dentro daquela visão, né, de que para possibilitar o ingresso rápido dos jovens no mercado de trabalho. E também a questão da criação de escola militar técnica agrícola em tempo integral, mas para fortalecer o agronegócio na região. E assim, lendo os programas de governo, eu perguntei, mas a quais classes sociais serão impactadas ou a quais classes serão beneficiadas com esses programas de governo? Então, o que se percebe é um compromisso desses candidatos com a base do governo que eles representam, porque todos eles estão na base do governo Bolsonaro, eles sustentam o governo Carlesse e do próprio Ronaldo Dimas. Então, todos eles têm esse compromisso com o grande capital. Então, eles já são ricos e o compromisso deles é com as pessoas mais ricas da cidade. Quando eles dizem Araguaína para todos, no caso do Helenil, ou Araguaína não pode parar, no caso do Wagner, e Araguaína de todos nós do Helenil, Araguaína não para, né, do Wagner, e desperta a Araguaína do Hugo, eles insistem na construção de uma cidade a serviço do capital, a serviço dos mais ricos. É uma cidade, então, assim, eles querem construir uma cidade para atender aos interesses dessas pessoas com grande capital. E aí, se você é grande empresário, grande industrial, sei lá o quê, então é dono de bois, de terras, né, de frigorífico, então eu acho que é nesses aqui mesmo que você tem que votar. Mas como é que fica, né, por exemplo, a educação pública municipal nesses projetos desses três candidatos? Porque, apesar de falar da necessidade de mais creches, de reforma nas escolas públicas, e até, uma coisa que eu achei muito estranha foi de oportunizar o aperfeiçoamento real e concreto do corpo docente. Então, assim, a única vez que aparecem as mulheres no programa deles é de forma negativa. É para dizer, olha, as mulheres são professoras e as professoras, elas precisam de um aperfeiçoamento real e concreto. Então, assim, não dá.
Em nenhum desses projetos, programas de governo, há preocupação com a realização de concursos públicos, nem com a democratização das escolas. Por exemplo, eleição para direção de escola, eles não aparecem. Concurso público para os servidores públicos de forma geral, ou especificamente para os da educação, também não. E aí, como nós já dissemos, né, recentemente, o Ronaldo Dimas procedeu à exoneração, né, ao corte ali do trabalho de 13 diretoras de escolas municipais. Por que elas foram demitidas? Porque elas foram indicadas pelo Helenil. Então, assim, numa cidade que você tem 39 escolas municipais, o Helenil tinha influência sobre 13 delas. E quando ele rompe com o Ronaldo Dimas e lança a sua candidatura, então vem a represária e esses diretores de escolas são demitidos. Qual que é o problema, né? O que eles querem manter, na verdade? Eles querem manter a contratação do funcionalismo público, porque, sendo contratados, fica mais fácil de ocorrer a privatização. Então, aqui em Araguaína, 68% dos professores são contratados. E aí, alguns, né, como esse exemplo dos diretores que foram demitidos, nós tivemos também professores que foram demitidos e outros que tiveram seus salários reduzidos durante a pandemia. Então, o que eles não querem perder é a escola como área de influência política. Então, veja, né, o Hilton falou, o Célio falou, olha, todos nós daqui, né, nós três, nós viemos de Minas Gerais. Em Minas, assim, tem quase 40 anos que tem eleição para direção de escola. Então, não tem político interferindo em escola, né? E isso significa um avanço enorme na educação, né? Mas aqui eles não querem perder a escola como área de influência. Eles querem continuar sendo os coronéis locais que indicam a direção da escola, que indicam os professores, que indicam os técnicos que trabalham. Professora? Diga. Seu tempo. Gente, então, olha, o que eu ainda tenho para falar, porque eu acho também que seria interessante reforçar isso, né? De que nós somos a única chapa que tem uma mulher, né? Todos eles são candidatos, os outros três são candidatos homens, com vices homens também, né? Então, é uma alegria enorme estar aqui participando desse debate, representando as mulheres. Nós somos a maioria da população e nós, então, precisamos ocupar esses lugares. Obrigada. Obrigado, professora Vera, nossa próxima vice-prefeita do PT em Araguaína. Estamos vendo aqui também, participando conosco, muitas pessoas comentando, professora Fabiana Pacheco, lá de Dianópolis, pré-candidata a prefeita, o Tássio Fontes, da Executiva Municipal do PT, aí de Araguaína, né, também está aqui conosco, né, Francisco Gomes, que é o TIM, lá de Buriti, está participando, e nós temos também aqui muitos companheiros e companheiras, né, que estão mandando sua mensagem aqui também pelo Facebook. A Cleonice, lá de Santa Fé do Araguaia, Marcilon Moura está aqui conosco também, Gabriela, Ulisses Parente, Mauro Guimarães, João Batista, Aurenir Souza, Neide Lima, Gabriel Vitor, Iva Maria, Adriana Anísio, Silvana Polastro, Fernando Leal, João Luiz da Silva, Francisca Helena, Diego Montelo, da Executiva Estadual do PT, Givanildo dos Santos, Moisés Robaina, né, tem muita gente. Dê o seu like agora, compartilhe no Facebook, tá? José Félix Soares, ex-prefeito de Vanderlândia, está aqui também dando todo o apoio ao nosso prefeito Leador e professora Vera, Dório Macedo, nosso amigo aí de Araguaína, Edmundo Rodrigues, presidente do PT de Araguaína, Dirceu de Oliveira Cardoso, pré-candidato a vereador do PT, está aí conosco, de Apuí, Gabriel Vitor, Maria Regina Cacheta, Andrade, também está conosco. Tem muita gente, então dê o seu like agora, tá? Participe aí conosco. Daqui a pouco nós vamos apresentar os candidatos e candidatas a vereadores do PT em Araguaína. Mas agora nós queremos ouvir, então, nosso próximo prefeito de Araguaína, o juiz Leador, número 13, prefeito de Araguaína. Com você, juiz Leador.
Boa noite, companheiro Hilton. Boa noite, companheiro Célio Moura. Prazer muito grande estar nesse debate com vocês. Um abraço fraterno aí à companheira Vera, com quem eu tenho a honra de compor essa chapa, representando aí as mulheres do nosso partido, do nosso Araguaína, do nosso país. A exposição até agora demonstra claramente, né, o porquê é que nós somos uma chapa de oposição, a única chapa de oposição, e porquê que nós somos uma chapa pura. O PT não está coligado com nenhum partido aqui em Araguaína. Na fala dos companheiros aí, eu me lembrei de uma música, quando Salvador Allende tomava posse no Chile, o Inti e Liman, que é um grupo que faz músicas lindas lá, cantava, né, que dessa vez não se trata de trocar presidente, porque dessa vez nós temos que construir um Chile bem diferente. Então, aqui também em Araguaína, dessa vez não se trata simplesmente de trocar prefeito. Aqui se trata de construir uma Araguaína diferente. Por que isso? Os colegas que estão disputando conosco apresentaram os seus planos de governo, apresentam os seus discursos, as suas coligações, e disputam essa eleição como se não tivesse que mudar nada na cidade e no país, como se nós estivéssemos dando certo, como se tivesse tudo certo para a nossa população. Né? Parece que nós estamos passando, jogando essa questão da normalidade da pandemia, vamos chegar ao final e voltar a viver o normal. Parece que não aconteceu nada nesse país, parece que está tudo dando certo. Eu fui juiz do trabalho por mais de 13 anos. A minha área de especialidade, de estudo, que eu aprofundei meus estudos, é o trabalho humano. Acho que o trabalho é fundamental para todo mundo, ninguém vive sem trabalho, o trabalho dignifica o homem. Né? Então, e a gente vê, pelos estudos que eu fiz, que o sistema capitalista se aperfeiçoou em dispensar trabalho, em dispensar trabalhadores. Hoje, o sistema consegue produzir sem trabalhadores. Se a gente vê o agronegócio aqui aos arredores de Araguaína, as fazendas de boi aqui, um empregado, 2 no máximo, e o resto tudo é automatizado. Né? Se a gente vê a área de serviço, a mesma coisa. Se a gente vê a indústria, a mesma coisa. Então, esse sistema se preparou para produzir e para existir para 20% da população. E é esse 20% que nossos adversários representam e que acha que está tudo bem. Né, que acham que Araguaína está dando certo e acham que o Brasil está dando certo e o mundo está dando certo. O rumo é esse mesmo. Nós discordamos disso. Discordamos veementemente disso. Por isso nós dizemos em alto e bom som, não está certo, não está dando certo e temos que mudar. Tá? O mundo hoje produz para 20%, no máximo, da população. 1%, na verdade, é quem ganha com isso. A concentração de renda no mundo é cada vez pior. O exemplo maior disso é que, durante essa pandemia, enquanto a nossa população passava necessidade, corria atrás do auxílio emergencial, aprovado pela oposição no parlamento, por nós, portanto, da esquerda que compõe o parlamento, especialmente o PT, né? Esse auxílio emergencial que salvou e ajudou boa parte dessas pessoas, está sendo diminuído agora para R$300 e vai acabar até o final do ano. Sem isso, a nossa população não ultrapassaria essa pandemia, né? Porque tem que trabalhar de manhã para comer à tarde e à noite, a grande maioria. Nós temos em Araguaína apenas 20% da população no mercado formal. O restante todo está no mercado informal, lutando para sobreviver. Então, enquanto na pandemia, os produtores de arroz, Tocantins é o 3º produtor de arroz do Brasil. Enquanto no Tocantins, os produtores de carne, Tocantins e Araguaína especialmente, a cidade do Boi Gordo é das maiores produtoras de carne do Brasil e do mundo. Né? Enquanto eles ganhavam com a especulação desses chamados commodities no mercado internacional, né? A população passava de pagar R$12 no fardo de arroz, passando a pagar 20, 22, 20 e tantos reais. O quilo de carne hoje já passa de R$30 o quilo de carne primeira aqui em Araguaína. Então, o que adianta nós sermos o 3º produtor de arroz e estarmos com arroz desse preço? O que adianta nós sermos o maior produtor de carne
e estamos com o preço da carne nessa altura. Então, essa produção e esse desenvolvimento não é feito para nós da população pobre, para nós dos trabalhadores. Isso é feito e apropriado por alguns. É exatamente isso que nós queremos mudar. Se nós olharmos mais uma vez para essa pandemia, a forma como o Brasil tratou essa pandemia é algo de irresponsável. O Brasil tem 2,7% da população mundial. 2,7%. Nós estamos com 15% dos mortos nessa pandemia. Araguaína tem 12 e pouco por cento da população do estado de Tocantins. E estamos com mais de 20% do número de óbitos nessa pandemia. Então, essa é a realidade normal que eles querem tratar como normal. E a pandemia, na verdade, os problemas de Araguaína não vieram com a pandemia. Andando pelas ruas da cidade ainda essa semana, quando nós iniciamos a nossa caminhada, a nossa campanha de rua, o grande clamor dessa população, todos os lugares que nós parávamos, falando que a saúde aqui está caótica, e não é caótica depois da pandemia, é antes da pandemia. A situação grave aqui, por exemplo, na questão da falta de leitos de UTI, a falta de vagas para cirurgia eletiva, já acontecia muito antes da pandemia e agora se agrava muito com essa questão da pandemia. E nós achamos que isso é normal, os nossos adversários, porque continuam propondo, achando que Araguaína está dando certo, avança Araguaína para todos nós, eles, né, para todos nós, e Araguaína está dando certo, mas para quem que Araguaína está dando certo, igual falou a professora Vera? Né? Então, se nós olharmos também para a área da educação, a professora Vera bem ressaltou aí, né, 70% dos professores são contratados de forma temporária para poder ficar na mão dos políticos e ser usado como seus cabos eleitorais para serem demitidos na hora que quiserem e que acharem que contrariou quem me indicou, que contrariou o seu cacique político. Nós já superamos isso no país quase todo, essa questão do caciquismo, do coronelismo, e aqui ainda persiste aqui em Araguaína. Então, assim, é com base nessa minha vivência, nessa minha experiência, que eu, preocupado com os rumos que o mundo, o nosso país e a nossa cidade está tomando, que eu resolvi, junto com meus companheiros do PT, com a companheira Vera, o companheiro Célio Edmundo, como nosso presidente, todos os nossos candidatos a vereadores, para enfrentar essa batalha, como o Célio falou, do tostão contra o milhão, para a gente efetivamente construir uma Araguaína para todos. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso dizendo, não é esse modelo, não está normal, nós temos que construir de uma outra forma. Nós vamos, no primeiro dia de governo aqui em Araguaína, instituir o que nós chamamos aqui um Instituto de Transição para a Economia Solidária. Essa economia, esse agronegócio, esse tipo de desenvolvimento não emprega ninguém, eles nos jogam no desemprego, nos jogam para as periferias, só investe na área de segurança. Para o orçamento para o ano que vem, ele tira mais dinheiro, o orçamento apresentado por Jair Bolsonaro, ele tira mais dinheiro da área da saúde, 35 milhões da área da saúde, bilhões da área da saúde, uma área de saúde que está com seu recurso contingenciado, ele tira recurso da área da saúde, tira recurso da área da educação e aumenta recurso na área de segurança. Para que isso? Para manter os 20% seguros lá, né, para contratar mais segurança, contratar mais polícia, para poder manter os 20% seguros nos seus condomínios particulares, nas suas casas todas cercadas de grades e de cerca elétrica, contratação de seguranças particulares, isolamento dos pobres nas periferias e polícia para poder espancar e matar os pobres na periferia. Não é isso que nós vemos aqui. Nossa cidade é uma cidade extremamente injusta, inclusive nisso. Nós vimos nessa pandemia, por exemplo, quando a polícia abordava as pessoas que estavam fazendo algum tipo de aglomeração na periferia, ela chegava, mão na parede, abria as pernas, algema, botava no chão, botava no camburão. Se era no Baroli, por exemplo, que as pessoas estavam acumulando, ela passava ao lado e fazia de conta que não estava vendo nada. Se nós vemos, por exemplo, a questão do asfaltamento aqui da cidade aqui de Araguaína, nossa cidade está toda esburacada agora, né? Aí você vai no bairro Anhanguera, né? Está perfeita o recapeamento que fez lá. Uma beleza, muito bem feito, parabéns, né? Tomara esse recapeamento tenha sido feito da mesma forma nos demais bairros. Você chega logo no São Miguel, logo em seguida à frente, fizeram a mesma coisa nas ruas principais, quando você vê as ruas laterais
já começa o tratamento a ser diferenciado. Vai se afastando dos bairros do centro, o tratamento é completamente diferenciado. Aqui no Araguaína Sul, apenas taparam alguns buracos. Aqui, por exemplo, no Coimbra, do lado, né, as ruas já estão todas esburacadas. Então, a opção é essa. A opção é por alguns, por 20% apenas da população. E é isso que nós queremos mudar. Mudando para uma nova forma de economia, voltando à nossa administração pública, olhar para os bairros. Nós vamos, assim, ocupar esses bairros, ocupar as escolas, ocupar as unidades básicas de saúde e fazer com que essa nossa população se organize em cooperativas, se organizem em movimentos, em associações, porque não vamos esperar nada dessa elite, não há o que esperar dessa elite, porque essa elite está satisfeita com o que está aí, e nós não estamos. Nós entendemos que temos que mudar e vamos mudar, certo? Vamos mudar com o nosso povo. O nosso povo sabe ser solidário, sabe ser cooperativo, sabe se organizar. A história do nosso povo é desse jeito. Vamos olhar para o nosso interior do Nordeste, vamos olhar para aquelas primeiras pessoas, os primeiros nordestinos que migraram aqui para Araguaína, fugindo da seca do Nordeste. Eles fizeram se organizar aqui em associações de ajuda, em quermesses, ao redor das igrejas. Foi com a chegada do agronegócio, foi com a chegada desse desenvolvimento, entre aspas, que o nosso povo foi retirado dos seus pequenos lotes, das suas pequenas chácaras, das suas pequenas fazendas, através da grilagem de terra, através da expulsão, como continua acontecendo aí dos nossos pequenos proprietários, jogados nas periferias da cidade para o agronegócio ocupar todos esses lotes. Nós queremos fazer o movimento contrário. Nós queremos ocupar os nossos bairros, ocupar as nossas chácaras, fazer uma reforma agrária nesse país, que é isso que nós necessitamos, e está prevista na nossa Constituição. Nós não estamos falando nada aqui que não esteja previsto na nossa Constituição. A Constituição diz, inclusive, que toda propriedade tem que ter uma função social. E as nossas propriedades não estão cumprindo a função social delas. Então, nós vamos fazer cumprir a função social das propriedades, inclusive implantando aqui em Araguaína um IPTU progressivo, né, implantando aqui em Araguaína uma forma de cobrança de taxa mais justa, acabando com a terceirização em todas as áreas, fazendo um movimento aqui para nós retomarmos o nosso controle sobre a nossa água, sobre a nossa energia, para que isso não seja uma mercadoria para poder as pessoas explorarem as pessoas mais pobres aqui da nossa cidade. Aqui, Hilton, aqui no Araguaína Sul, as pessoas não querem ter a rede de esgoto aqui, porque se botar a rede de esgoto, eles vão ter que pagar 80% do valor da água, eles não estão conseguindo pagar nem a água, meu amigo, nem a água estão conseguindo pagar. Essa é a cidade que eles querem, que eles parecem que está dando certo, não está dando certo. E é por isso que nós estamos colocando aqui o nosso partido, dos nossos companheiros, todos, um projeto alternativo para essa cidade. Isso vai ser feito através do diálogo com essa população, através do orçamento participativo, da inversão de prioridades e de um amor profundo que nós temos por essa cidade, por esse país e por esse povo. E é isso, meu irmão. Essas mais ou menos as nossas colocações e a gente coloca aí para poder debater com vocês na sequência. Muito obrigado, professor. Juiz Leador 13, nosso próximo prefeito de Araguaína, professora Vera Cacheta, nossa vice-prefeita. Nós tivemos aí a apresentação, então, inicial do nosso deputado federal Célio Moura, da nossa vice-prefeita, professora Vera, e também do nosso próximo prefeito, Juiz Leador, prefeito 13. Né? Nós estamos aqui num debate sobre Araguaína e as políticas do PT. Estamos avaliando os planos de governo dos outros concorrentes, mas também apresentando as propostas do PT para o seu conhecimento. E muitas pessoas estão participando aqui conosco, estão no YouTube, deputado Célio Moura, dê o seu like agora, compartilhe, né? Participe, comente. E também estamos no Facebook do PT de Araguaína e Facebook do deputado federal Célio Moura, tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, você que está assistindo conosco, compartilhe agora, dê o seu like, tá? Vamos participar. Tá? Nós temos aqui muitas pessoas participando, agradecemos a todos e a todas. E queremos apresentar também a chapa de vereadores do PT de Araguaína, vereadores e vereadoras. Tá? Você escolhe o vereador do PT para lhe representar. Nós temos conosco o Alípio Pintor, número 13000, temos o Bismarck do Movimento, número 13456, temos Dirceu Cardoso, número 13747, temos a Francisca Helena, 13131, temos a Yara do Bombom, número 13123, temos a Ivonete do Monte Sinai, número 13012,
temos o Joedson Salles, 13517, temos o Madian Braga, 13147, temos também para vereador Mineiro, 13013, temos para a vereadora Olga Cuidadora, 13478, Oliveira Corretor, 13222, professor Rubens, 13111, Raimundo Ribeiro, 13055, Romildo Carlos, 13133, Salmo, 13555, Valdenor Souza, 13073, Valdirene Cesário, 13100, e Valuar, o irmão Coragem, 13113. Então, nós temos uma grande chapa de vereadores e vereadoras do PT, juntamente com o juiz vereador, nosso próximo prefeito número 13. E escolha um deles, né, e vote. Agora é a hora da gente dar o troco, né? Esse pessoal que ganhou a eleição em 2018, Célio, dizendo que era honesto, dizendo que ia mudar o país, mudou para pior. O que o juiz vereador falou agora há pouco é a pura realidade. Eles governam apenas para uma minoria, né, de ricos, de super ricos, e não estão nem aí para a maioria da população. Não estão preocupados com o desemprego, não estão preocupados com a falta de atendimento na saúde pública, eles são contra a reforma agrária, eles são contra o direito à moradia, né? E nós somos a favor da reforma agrária e do direito à moradia. Agora, criar o programa Casa Verde e Amarela. Eu quero ver o Casa Verde e Amarela entregar casas em Araguaína com a pessoa pagando R$100 por mês de mensalidade, viu, juiz vereador? Agora é um financiamento imobiliário. Se a pessoa não ganhar mais de 3 salários mínimos, ela não consegue a Casa Verde e Amarela e a prestação é muito maior do que R$100 por mês. Parabéns ao Bolsonaro, né, que conseguiu excluir a população do direito à moradia porque extinguiu Minha Casa Minha Vida. Tá? Mas vamos à luta, porque eu também estou na luta e voto em vereador. Votaria se morasse em Araguaína, né? Mas peço o voto para vereador número 13, tá? E para os nossos vereadores do PT em Araguaína. Tá? Um grande abraço a todos e todas e continue comentando e participando. Vamos dar sequência ao debate agora com o nosso deputado federal, Célio Moura. Tá? A palavra é sua, Célio. Pode abrir o microfone. Ô, Hilton, parabéns aí pela fala, parabéns por estar aí mediando esse debate tão interessante. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente assistindo. Vi você falar agora, por exemplo, do Ulisses Parente, né? Esse cara é lá do Pernambuco, lá do Exu, é um homem preparado, ele está sempre na associação comercial, é um estudioso de Araguaína. Eu tenho certeza absoluta que ele está estudando o que nós estamos falando aqui, porque ele deseja o bem da cidade de Araguaína, como muitos outros. Nós temos em Araguaína muita gente boa. Essa cidade é uma cidade de gente trabalhadora, de gente acolhedora. Nós temos gente em Araguaína de todos os estados brasileiros. Nós temos gaúchos, catarinenses, paranaenses, paulistas, cariocas, capixabas, baianos, né? Pernambucanos, alagoanos, potiguares, cearenses, piauienses, muitos maranhenses, paraenses, nós temos mato-grossenses, nós temos gente do Brasil inteiro. E essa cidade é tão boa porque ela acolhe todas as pessoas que chegam em Araguaína com muito carinho. Agora, eu gostaria de parabenizar a professora Vera por essa análise que ela fez dos programas de governo dos demais candidatos. Parece-me que eles estão fazendo uma proposta para quem mora só nos condomínios, para quem mora só nos bairros nobres da cidade, mas esqueceram de fazer um projeto para as pessoas que trabalham nos condomínios, para as pessoas que trabalham nos postos de gasolina, para as pessoas que trabalham nos frigoríficos, né, que ganham o salário e que tem que morar, tem que comer, tem que educar o filho. Nós queremos dizer para a população de Araguaína que o Partido dos Trabalhadores não quer muita coisa mirabolante. Evidentemente que nós desejamos que todo mundo tenha muito dinheiro, que todo mundo possa ganhar bem, que todo mundo possa ter um carro novo, uma casa boa, que os seus filhos possam estudar em escolas boas. Todos nós queremos isso para todo mundo. Mas parece-me que determinado grupo da elite, não só de Araguaína, mas do Tocantins e do Brasil,
que as pessoas nasceram, uns para serem pobres e outros para serem ricos. Uns para poder tratar dos ricos e sofrer e morar na periferia, muitas das vezes, como diz aqui o nosso próximo prefeito Leador, muitas das vezes o cidadão que mora no centro da cidade e que passou o serviço de esgoto na sua porta e ele pagava R$200 de água, ele simplesmente vai pagar R$360, porque 80% a mais é o custo da taxa do serviço de esgoto. Então, ele vende esse terreno, esse lote que ele mora no centro da cidade, porque ele chegou há 40 anos atrás, junto comigo, e vai comprar um lote na periferia onde o esgoto não vai chegar. Por isso que nós queremos dizer para a população de Araguaína que nós precisamos construir essa cidade, que agora tem uma universidade federal como sede em Araguaína. Isso quer dizer o quê, meus amigos e minhas amigas, meus conterrâneos de Araguaína? É que o filho do pedreiro, o filho do taifeiro, o filho do trabalhador do frigorífico, o motorista do coletivo, o filho do comerciário, o filho do pedreiro, o filho da trabalhadora doméstica, poderá muito bem fazer medicina na Universidade Federal do Norte do Tocantins, poderá fazer engenharia, poderá fazer direito, ser advogado numa universidade pública e gratuita de qualidade. Porque hoje o que acontece? Somente os filhos dos ricaços vão para o ITEPAC pagar R$8.000 por mês para formar seu filho em medicina. Para formar seu filho em odontologia, paga R$3.000. Para formar seu filho em engenharia, paga R$2.500, fora moradia, alimentação, despesa de manutenção dos filhos dos ricos que não moram aqui, talvez venham de fora para estudar em Araguaína. Nós estamos propondo Instituto Federal do Tocantins para formar mão de obra qualificada, os filhos dos trabalhadores ter melhor renda, ter melhor salário. Nós vimos aí que o governo do município de Araguaína não tem preocupação com a vida social da cidade. Cadê o clube de Araguaína? Cadê o teatro? Onde estão as bibliotecas públicas? Cadê os nossos festivais para poder a gente colocar os filhos dos trabalhadores para poder disputar os festivais? Onde é que está o fim de semana? A Jacuba hoje não presta mais. Quando eu cheguei em Araguaína, você ia para Jacuba para tomar banho. Você ia para o Lontra tomar banho no Lontra. Você ia para o Gauchão tomar banho no Gauchão. Hoje, o que é que acontece? Hoje, o filho do trabalhador não tem um local de lazer, não tem um local para ele curtir o seu final de semana. E o desemprego? Araguaína, meus amigos e minhas amigas, nós temos 12.000 famílias de sem teto. Ou seja, é muita gente que em Araguaína que não tem uma casa para morar. Muitas das vezes mora de favor no fundo da casa, no puxadinho. Araguaína é uma cidade que não tem emprego mais, a dificuldade de geração de emprego. Nós não temos no governo a preocupação de montar oficinas para poder criar mão de obra especializada, para poder fazer com que a população nossa possa ter um emprego melhor. O prefeito da cidade, que contrata os servidores municipais, paga agora meio salário mínimo. Seu microfone fechou, Célio. Abre o microfone. Pronto. Então, o meu amigo Rio, é isso que nós queremos dizer. O prefeito da cidade quer fazer obras faraônicas, para quem passa de carro ver aquela obra magnífica. Ele esquece de que são nas obras pequenas, são nas creches, são nas escolas de tempo integral, que nós vamos colocar o nosso filho para entrar lá às 7 horas da manhã e sair 5 da tarde. E, como eu disse, o povo de Araguaína e do Tocantins
quer morar numa casa digna, uma casa simples, não precisa ser de ladrilho especial, mas que possa ser uma casa onde o cidadão possa morar com a sua família, ter um banheiro com descarga, ter uma escola próxima para o seu filho estudar, ter um emprego que ele possa sobreviver e tratar da sua família, que ele possa ter dinheiro para passear no final de semana, se quiser tomar sua cerveja, se quer tomar seu refrigerante, se ele possa ir num córrego, num clube tomar um banho. Ele quer cidadania, que é um direito de todos. Portanto, eu conclamo a nossa querida cidade de Araguaína para pensar. Nós teremos eleições no dia 15 de novembro. Nós temos a melhor chapa, companheiro juiz Leador, um homem preparado, um homem calibrado na luta, pronto para dirigir o destino dessa cidade, pronto para fazer uma revolução cultural nessa cidade, melhorar a educação, melhorar a saúde, que está privatizada. Ninguém falou desse Instituto Isaac que tem aí em Araguaína. Em todo o Brasil, as bombas que estão estourando, governadores sendo caçados, secretários de saúde sendo presos, são através dessas OS, essas organizações sociais sem fins lucrativos, que estão pegando o dinheiro da saúde, que Araguaína tem um tal de Isaac, que está desde o começo do mandato do prefeito de Araguaína, do prefeito Ronaldo Dimas. Esse Instituto Isaac privatizou a saúde no município, e é por isso que nós não temos saúde de qualidade. Dinheiro foi muito para Araguaína. Só para vocês terem uma ideia, e concluindo a minha fala, Araguaína recebeu mais de 40 milhões de reais para tratar do coronavírus. Araguaína recebeu mais de 300 milhões de reais do auxílio emergencial. Só para Araguaína foram mais de 300 milhões de reais do auxílio emergencial, que nós, do Partido dos Trabalhadores, eu, o deputado federal Célio Moura, que votamos lá na nossa bancada, aprovamos o auxílio emergencial, que o governo queria dar R$200, e que depois nós conseguimos chegar a R$600, e que o governo Bolsonaro navega aí na popularidade por causa desse auxílio emergencial, que ele queria dar apenas R$200, e agora cai para R$300. E como será depois da pandemia, o pós-pandemia? Como é que a população vai viver, vai sobreviver? Araguaína é uma cidade que tem muita gente desempregada, muita mãe de família vivendo com R$400, R$500. Araguaína é uma cidade que mais de 50% da cidade vive com menos de um salário mínimo. Portanto, é para essas pessoas que nós precisamos eleger um prefeito. E o prefeito Eleador Machado, a vice-prefeita é a professora Vera, respeitando as mulheres, que são maioria em Araguaína. Os outros são machistas, que colocaram só homem nas suas chapas e que não colocam o nome da mulher sequer no seu programa de governo. Portanto, quero parabenizar meu amigo Eleador Machado pela sua fala, professora Vera, parabenizar você, meu amigo Hilton, esse engenheiro agrônomo formado na USP, que está nos ajudando nesse mandato. Muito obrigado pelo apoio, por nos ajudar aí nesses comícios que nós estamos fazendo. Acabamos de fazer uma agora em Peixe. Ontem nós fizemos um grande comício em Abreulândia e outro grande comício que nós fizemos lá na cidade de Augustinópolis. Portanto, nós queremos dizer que daqui para as eleições estaremos fazendo todos os dias. Quero cumprimentar cada vereador e cada vereadora, candidatos em Araguaína, e dizer que nós estaremos juntos, de braços dados. E você, Leador Machado, companheira Vera, podem contar com o deputado federal Célio Moura para buscar no orçamento recursos para continuar o crescimento de Araguaína, um crescimento que venha colocar as pessoas no orçamento, não simplesmente as obras faraônicas, que querem fazer obras faraônicas. Nós estamos fazendo obras simples que possa atender a população carente, o povo desempregado, as mães de família que sofrem para tratar dos seus filhos. Uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade, uma infraestrutura na cidade para atender a periferia, com mais asfalto, com mais creches, com mais moradia. É isso que nós desejamos para o povo de Araguaína. Nós queremos que o povo seja feliz.
Um abraço, meu amigo Hilton. Um abraço a toda a militância do Partido dos Trabalhadores. Um abraço, meu amigo Edmundo, presidente do PT. Minha companheira Ana, que trabalha no nosso gabinete. Um abraço a todos os membros do diretório do PT, a todos os simpatizantes do partido e a população da minha querida Araguaína, que me elegeu deputado federal com muito orgulho. Eu represento essa cidade e o estado de Tocantins no Congresso Nacional. Sou o único deputado que votou contra a reforma da Previdência. Sou o único deputado que foi autor dessa lei auxílio emergencial desde o início, para lutar para que os trabalhadores pudessem ter dinheiro para sobreviver durante essa pandemia. Levamos dinheiro para Araguaína, para a minha empresa, levamos dinheiro para Araguaína para o auxílio emergencial, ajudamos a Universidade Federal do Tocantins, o Instituto Federal, a Universidade Federal do Norte do Tocantins, um trabalho árduo que temos fazendo para fazer essa transição. Um forte abraço, Araguaína. Em breve estarei aí para abraçar cada um dos amigos e amigas e participar dessa eleição maravilhosa e vitoriosa. A eleição, a campanha do tostão contra o milhão, a campanha da verdade contra a mentira, contra o abuso do poder econômico, que quer comprar a consciência do povo através do abuso do poder econômico, mas não vai acontecer porque nós temos um juiz, vereador Machado, que vai ser o nosso próximo prefeito. Forte abraço, Hilton. Desculpa por ter excedido o prazo. Obrigado, deputado Célio Moura, nosso companheiro de luta. E agora vamos passar a palavra para a nossa próxima vice-prefeita, professora Vera Cacheta. A palavra é sua. Como o deputado Célio Moura acabou de dizer, nós estamos num dos estados mais desiguais desse país. Aqui nós temos quase 1.600.000 pessoas, sendo que 500.000 pessoas estão ali na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Então, por isso que o nosso programa de governo não pode ser como o dos outros que eu falei. O nosso programa, então, ele tem que levar em consideração o fato de que nós estamos numa cidade e que, como disse, né, também o Célio Moura, nós estamos numa cidade em que metade da população vive apenas com um salário mínimo. Então, a situação aqui é muito precária. Então, nós precisamos, ao contrário deles que querem que privatizam a saúde, nós queremos uma saúde de qualidade, descentralizada, principalmente através dos programas de saúde da família, que é um programa preventivo, mas também queremos que as UPAs funcionem adequadamente. Com relação ainda à educação, aqui em Araguaína nós temos 42% da população que não concluiu o ensino fundamental. E todo da creche ao ensino fundamental é de responsabilidade do poder público municipal. Então, nós temos que investir na educação pública. Então, nós colocamos muitas reflexões que nós fizemos sobre a questão da educação de jovens e adultos. Quer dizer, não pode continuar sendo espaço para complementação de carga horária dos professores, porque se as pessoas estão estudando, voltaram para a escola numa idade avançada, elas precisam ter professores preparados para lidar com elas, porque são os filhos da classe trabalhadora, são os trabalhadores que estão ali, né? Nós também pensamos que as pessoas, como disse Célio Moura, elas não podem ficar isoladas lá no seu bairro, né? Porque as pessoas que moram lá, né, no bairro distante, como é que elas vêm para o centro da cidade se a tarifa do ônibus custa R$4? Por isso, nós colocamos no nosso plano de governo a tarifa zero. Ninguém vai pagar nada. O lenhador depois explica como é que vai funcionar, mas nós queremos que a classe trabalhadora tenha direito à cidade. E o direito à cidade é de frequentar lá os parques, mas também frequentar o Parque das Águas, nesse calor absurdo, mas também frequentar a universidade pública. Mas, para isso, ela precisa ter mobilidade. Como é que se tem mobilidade numa época com tanto desemprego? Então, nós colocamos a taxa zero no transporte público e também pensamos que nós precisamos investir em cursinhos populares.
Não adianta ter uma universidade federal, né, uma universidade pública aqui, se as pessoas não conseguem entrar. Mas nós temos toda a condição, através da rede de escolas municipais, de colocar os cursinhos populares. E muitas dessas escolas nem têm aula à noite. Então, o que a gente faz? Abre os cursinhos populares. Também nós pensamos que as creches precisam estar aonde está a classe trabalhadora. Então, é lá no setor, é lá no bairro, onde tem a maioria de crianças, né, de mães trabalhadoras, é que nós precisamos levar à creche. Mas também precisamos pensar que esses jovens que vêm estudar, né, de novo a educação, esses jovens que vêm estudar na UFMT, eles vêm dessa região aqui, que é muito mais, que é precária. Então, nós precisamos pensar na moradia da juventude, construir uma moradia. Então, vamos fazer parcerias, mas aí não precisa ser a parceria público-privada, como eles estão pensando. Fazer parceria público-público, né? Para a gente construir as moradias, para que os jovens venham e tenham onde ficar. Teve uma colega nossa do Movimento de Moradia que filmou ontem a casa dos estudantes indígenas totalmente depredada, quer dizer, ela já estava em situação precária antes da pandemia, veio a pandemia, a universidade suspendeu as aulas, os indígenas voltaram para suas aldeias e está lá a casa toda depredada. Quer dizer, ninguém é responsável por esses indígenas. A gente sabe que o Bolsonaro está aí, né, destruindo a natureza, botando fogo, né, combatendo, né, os indígenas e tal, mas nós defendemos os indígenas, nós defendemos, né, que eles tenham direito, não só o acesso à universidade, mas a uma moradia digna. E o mesmo para os nossos estudantes da rede pública, eles precisam ter acesso a um cursinho popular. E também com relação às mães, né, solo e tal, que elas precisam ter onde deixar seus filhos para poder trabalhar. E daí a necessidade da gente pensar nas creches, lá nos bairros, né, lá nos setores onde a classe trabalhadora vive e mora. Então, todo o nosso programa de governo é numa tentativa de construir uma Araguaína mais humana, uma Araguaína mais solidária, uma Araguaína mais democrática, porque também nós queremos não só o concurso público para o acesso ao público, mas nós também defendemos a eleição, né? No caso das escolas, a eleição para os diretores. Eu gostaria imensamente de agradecer, né, a possibilidade de participar tanto dessa disputa eleitoral. É de uma riqueza enorme poder dialogar com pessoas tão experientes, né, tão capacitadas. O Célio Moura tem assim uma trajetória enorme, né, na luta por essa região. Então, ele sempre batalhou a favor dos trabalhadores. O juiz Lenhador tem uma história fantástica, né, no partido. Ele estava lá no início do Partido dos Trabalhadores, então ele tem muito conhecimento, né? É uma pessoa super honrada, então, assim, é uma alegria, né, poder participar junto com vocês dessa disputa, que é mesmo no sentido de construir uma outra sociedade, uma sociedade menos machista, uma sociedade mais igualitária, e eu acho também que a minha presença aqui representa esse olhar feminino sobre a cidade. Obrigada. Muito obrigado, professora Vera, nossa próxima vice-prefeita de Araguaína, juntamente com o juiz Lenhador número 13. Tá? Então, vamos passar a palavra, então, para o juiz Lenhador, nosso próximo prefeito de Araguaína. Com você. Meu amigo Hilton, tem uma frase que diz que nada mais forte e mais belo do que uma ideia é quando chegar da sua hora, né? E a nossa hora chegou, a nossa hora é essa. Por isso eu queria aproveitar aí essa fala final para poder conclamar aí os nossos militantes, não só os nossos militantes, mas todos aqueles que acreditam que é possível construir uma cidade diferente dessa que está aí. Né? Se você está satisfeito com essa cidade que está aí,
se ela está atendendo aos seus interesses, aí tudo bem, você vote nesses outros 3 candidatos. Mas se você realmente quer mudar essa situação e quer fazer isso através do processo democrático, não através de militarização das escolas, militarização do serviço público, mas através do que está expresso na nossa Constituição, que é a democratização de todos os espaços, a função social da propriedade, do contrato, do sistema financeiro. Se você quer fazer valer uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária, onde a gente trabalhe para poder diminuir as desigualdades regionais e sociais, também como previsto na nossa Constituição, nada do que nós estamos falando aqui não é nada demais, é tudo que está previsto na nossa Constituição, na verdade, que aos poucos essa Constituição, que é a Constituição cidadã, como chamava Ulisses Guimarães, está sendo destruída por esse governo fascista de milicianos que tomaram conta do nosso país. Né? Então, assim, agora, essa semana ainda, veio uma declaração aí absurda, mais uma declaração absurda em todas, do ministro da Educação, que dizia, né, que os professores só são professores porque não são capazes de fazer outra coisa diferente. Ao desrespeito, né, que tem. Um país que não respeita os seus professores. Minha família são 7 irmãos, 4 professores com muita honra, dedicaram a sua vida toda à educação, com tanto prazer, com tanto orgulho. Né? Quem de nós não lembra dos nossos professores, né, que foram tão importantes na nossa vida? Por incrível que pareça, esse governo que está aí não despreza os professores, despreza os servidores públicos, e não é só o governo Bolsonaro, isso é repetido aqui a nível municipal, como nós vimos aí nas diversas manifestações que o poder público faz, ameaçando os seus servidores por falar de política até nos seus aparelhos particulares, ameaçando os seus servidores de serem demitidos se por acaso votarem no candidato diferente daquele do prefeito. Então, assim, essa cidade que está aí. Então, se vocês querem, acham que essa cidade e essa forma de governar está boa, votem nos 3 candidatos. Se vocês querem mudar, nós estamos aqui para oferecer uma alternativa. Sabemos muito bem que o ano que vem vai ser um ano muito difícil. Nós vamos ter um orçamento menor ainda do que tivemos esse ano, né? E nós precisamos de uma forma diferente de administrar essa cidade para poder vencer essas dificuldades. Não precisamos de um técnico. Esses técnicos que estão aí, esses políticos profissionais que estão aí, eles já mostraram o que vieram, não conseguiram resolver. Botaram um técnico no Ministério da Economia, o senhor Paulo Guedes, para poder entregar o nosso país para o sistema financeiro. Ainda hoje foi aprovado, infelizmente, pelo Supremo, a venda das refinarias da Petrobras, sem anuência do Congresso. Então, assim, estão querendo entregar rapidamente o nosso país, rapidamente, assim, rápido. Quando eles saírem daí, eles vão empregar nas empresas para as quais eles integraram o nosso patrimônio, como fez aqueles que saíram do governo Fernando Henrique Cardoso e pedir emprego e conseguir emprego nas empresas que foram privatizadas na época. Então, esse é o interesse que eles defendem, é o interesse deles, o interesse das classes dominantes. Né? Ainda essa semana também teve esse absurdo da aprovação aí, na verdade, da destruição das normas de proteção ambiental aí por esse ministro que está aí no Ministério do Meio Ambiente, esse ecocida, né? Essa pessoa cruel, que além de perseguir os indígenas, perseguir os quilombolas, agora ele tirou qualquer regramento sobre a questão de irrigação, deixando as empresas do agronegócio livres para poder sugar a água dos nossos rios para irrigação sem qualquer controle. Ainda no início do mês de setembro, nós estávamos ouvindo notícias de que os afluentes do Rio Formoso, que faz ali a ilha do Bananal, aqui, estavam todos praticamente secando por conta da quantidade de água que estava sendo retirada para poder irrigar as lavouras do agronegócio. Agronegócio de arroz, que pega o nosso arroz para poder especular no mercado financeiro e deixa a nossa população desabastecida, comprando arroz aqui a 30 e poucos reais o fardo. Então, essa é a lógica deles. É contra essa lógica que nós estamos colocando uma alternativa. Começar aqui a partir de Araguaína, que é o portal da Amazônia, que nós chamamos o portal do bem viver, começar aqui a partir da Araguaína a estabelecer um novo tipo de relação entre nós
entre nós e a natureza. Uma relação que não seja pautada mais pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo consumismo, mas uma relação que seja pautada pela solidariedade, pela cooperação, pela sustentabilidade. Que a gente veja a natureza como a nossa mãe, local onde nós vamos descansar quando nós fizermos a nossa passagem, e não como um lugar de exploração, de depredação. Nós vemos aqui nas margens do Rio Araguaia, aqui as fazendas de boi aqui, que desmata até a última árvore da beira do rio, para poder expandir a pecuária, destruindo, assoreando o nosso rio e acabando com o nosso rio. Há um ano atrás, o nosso Rio Araguaia, em alguns lugares, dava para atravessar andando o Rio Araguaia. Tal foi assim, o processo de destruição da natureza ao seu redor. É contra isso que nós estamos lutando, Will. É contra isso que nós queremos, a partir daqui, dizer, como o mundo está gritando, nós queremos gritar juntos com o mundo, queremos gritar junto com o Papa Francisco. Esse tipo de desenvolvimento não se sustenta, ele só destrói a natureza, ele só concentra renda. Né? Nós queremos, a partir de Araguaína, com ações simples nos nossos bairros, com as nossas costureiras, com as nossas hortas comunitárias, com as nossas pequenas granjas, o extraordinário trabalho que faz a agricultura familiar, valorizar isso, né? E, a partir daqui, criar uma nova forma de relação e de sustentação, para a gente mostrar que é possível um país diferente, é possível uma cidade diferente. E é isso que nós queremos conclamar. E nós vamos construir isso juntos, através do orçamento participativo. Esse orçamento vai ser um orçamento difícil, mas nós vamos colocar ele à disposição da população. Está aqui os valores. Onde é que nós vamos aplicar esses valores? Me digam, elejam seus delegados do orçamento participativo, vamos para a plenária do orçamento participativo, e o que vocês decidirem, Leador e Vera, vão aplicar esses valores onde vocês decidirem. Então, assim, nós temos um plano de governo muito bem formulado, tivemos ajudas de profissionais da educação, da saúde, de todas as áreas da nossa cidade, conseguimos resumir ele em 80 e poucas laudas, mas ele tinha quase 150 laudas, é um plano de princípios, e esses princípios é que nós queremos defender e queremos seguir aqui na administração de Araguaína. Ele está acessível para qualquer um de vocês, através das nossas redes sociais, é só entrar lá e clicar em plano de governo, que você vai ver o que é o nosso plano de governo. Esse compromisso que nós temos com vocês. O que garante que nós vamos cumprir isso é a nossa história. É a história de cada um de nós. A minha história é a história da Vera, é a história do companheiro Célio, é a história do nosso partido. Nós temos compromisso com a classe trabalhadora. E esse compromisso é histórico e esse nós vamos manter, meu amigo. Um grande abraço a todos e aos militantes do PT. A hora nossa é agora, depende de nós. Então, vamos para as ruas, vamos conversar, cada bairro, vamos ocupar os bairros para a gente fazer uma história diferente nessa cidade, sem medo de ser feliz, meu amigo. Obrigado, juiz Leador, nosso próximo prefeito, número 13, professora Vera, nossa vice-prefeita de Araguaína, deputado Célio Moura. Grande abraço a todos e todas, vamos à luta e até a vitória, tá? Logo estaremos de volta com todos e com todas. Tá? Um grande abraço, escolha um vereador do PT e vote no 13 de ponta a ponta. Um abraço, boa noite, gente. Até logo. Tchau, tchau.